Sim. Você está afastado da política há 12 anos. Por que que você está de volta? Aí uma outra pergunta que é do nosso internauta. Você vem para o legislativo ou para o executivo do município? A pergunta que eu vou te fazer agora é muito importante, até para deixar isso registrado aqui no vídeo. Você vai fiscalizar o seu prefeito caso você seja vitorioso e a base do seu governo também? Se hoje você fosse prefeito da cidade de Gaspar, o que você faria de melhor pela saúde e pela educação? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Hoje no Valor Entrevista eu recebo um político inteligente, uma pessoa que já tem uma experiência enorme com a política no nosso município. Mas nesse primeiro bloco nós vamos apresentar a pessoa que eu tenho aqui ao meu lado. Para quem não conhece e está agora na cidade, a partir de agora acompanhe esse vídeo porque você vai conhecer a personalidade de Adilson Schmidt. Ele é profissional liberal, já foi prefeito do município de Gaspar, com uma receita na época de 60 milhões ano. 60 milhões ano. Hoje, para vocês terem uma ideia, a receita passa de 480 milhões. Adilson, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. É um prazer te receber mais uma vez. Obrigado, Alan, Santiago. Sempre que você faz o contato e o convite, a gente se programa. Claro que hoje teve um pequeno contratempo, mas isso é da vida profissional. Um cavalo com cólica lá no braço do baú e te avisei que eu era obrigado a fazer um pequeno atraso, mas a prioridade era a emergência. Mas me sinto à vontade de vir aqui porque são pessoas amigas que vêm aqui e você é um amigo que a gente formou ao longo dos anos. Já acho que pela quarta ou quinta vez que a gente está gravando. Aqui estive alguns dias fazendo um curso de workshop, gostei muito e pude apresentar um pouco mais do quem é o Adilson Schmidt. E agora com a tua entrevista, com certeza, se ficaram algumas dúvidas, a gente vai poder com certeza falar, explicar. Também esclarecer alguns fatos que circundam o nome de Adilson Schmidt. Na cidade, né? Com certeza. Na cidade. Pessoal, a figura que eu tenho ao meu lado é uma pessoa que vive e inspira muito a comunidade gasparense. Então, a partir de agora, fica aí no nosso vídeo, porque vocês vão ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais do profissional, do pai de família e, claro, do político. Adilson, para quem está assistindo a gente agora, eu preciso muito que você se apresente. Nós temos aí uma população de 75 mil pessoas e eu sei que nos últimos 3 anos a cidade de Gaspar recebeu muitos outros moradores de outras regiões. Então, para quem não tem ainda essa identidade, não conhece sobre o município, é importante que você se apresente novamente. Eu sou Adilson Schmidt, sou médico veterinário, nasci em 7 de junho de 67, aqui em Gaspar, então sou quebra-tigela nato, mas respeito todos aqueles que são gasparenses de coração, como você, Alan, que veio lá do Amazonas e sua residência, cria sua família em Gaspar, e todos são muito bem-vindos. Eu tenho 2 filhos que são engenheiros, não são médicos veterinários, o Jonatas Henry, de 40 anos, e o Luiz Henrique, de 27. O Jonas é casado com a Janaína. Eu tenho 2 netos, que são as minhas paixões. O João Pedro, que por coincidência nasceu em 18 de março, e nesta próxima segunda-feira estará completando 10 anos. E claro, a que manda na casa, que chama-se Isabela, que completa 4 anos no mês de outubro. Então essa é a minha família, tenho meus irmãos, meus primos, familiares, enfim, sempre prezando essa facilidade. Mas, Ana, para os teus amigos internautas entenderem, eu nasci em Gaspar, fui estudar primeiro onde que hoje é Madre Franciscana, na época era Jardim de Infância São José, da tia Valfrida, tu vê, isso faz tempo, de 72 a 73. De 74 a 79, 6 anos eu estudei no Honório Miranda, sou aluno e com muito orgulho, um colégio que esse ano completa 90 anos no mês de maio. Então, com muito orgulho, eu fui aluno do Honório Miranda e tenho uma gratidão muito grande pelo conhecimento que lá adquiri. Depois, fui estudar com muito esforço da minha família, do irmão Maurílio, do meu pai, da minha mãe, no Santo Antônio, hoje Bom Jesus. Lá eu concluí, vou falar da minha época, nossa época, 7ª, 8ª série, depois o ensino médio, que era o científico, faz tempo isso, lá em 84. E eu sempre tinha a vontade de prestar vestibular para a medicina veterinária.
Na época só tinham 2 faculdades no raio de 250 quilômetros, ou seja, Curitiba ou Lages. Lages era o UDESC, ou seja, a Universidade do Estado, e em Curitiba a Federal do Paraná. Prestei para os 2, fui aprovado, mas na época eu decidi ir para Curitiba por 2 motivos. Lá era federal e a minha madrinha, a Matilde Delvan Stira, residia lá. Então eu fui morar na casa da minha madrinha nos 2 primeiros anos, depois eu consegui uma república. Voltei formado no final de 89, depois de fazer o estágio obrigatório, entregar o TCC e estar de lá com a possibilidade de já começar a trabalhar. Fiz a inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Florianópolis, recebi a carteira provisória e colei grau só no outro ano, porque nós tínhamos uma amiga. Então, no dia 2 de março, eu completei agora recente 34 anos de formatura em medicina veterinária. Com muito orgulho, com muito esforço da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, que apoiaram e incentivaram, porque era uma bolsa de roupa lavada e uma bolsa de comida, ou seja, pão caseiro, bolinho de carne E estrada. e bife holandesa. Aquele cheiro de comida dentro do ônibus, 5 horas de estrada até Curitiba, porque era pista simples. Isso eu fiz de 85 a 90. E eu vi meu sonho com isso. O Adilson, vocês vão ter essa oportunidade de perceber, em todos os vídeos que a gente gravou, o Adilson se emociona sempre quando ele conta essa história. Essa é uma história de superação, pô. E eu sou também um cara que me emociono muito fácil, mas sobretudo com coisas que fazem sentido, são relevantes para a nossa vida. Você comentou que é pai, e os teus filhos têm que idade hoje? O Jonatas, que é o mais velho, tem 40 anos, é casado com a Janaína. 40 anos? Já, 40 anos. O Jonas é Porra! professor e já sou avô, eu falei dos meus 2 netos. Caramba, mano! É engenheiro de telecomunicações e hoje ele trabalha na Brandili. Ele trabalha na parte de TI, na empresa Brandili, que tem a sede na cidade de Apiúna, mas tem o escritório administrativo aqui na Via Expressa, na cidade. Você tem um filho com quase minha idade, mano. Mas essa é a vida. E tenho muito orgulho de uma pessoa que ele transformou, ele hoje um paizão, um marido companheiro, e a Jana trabalha É um casal. como modelista na empresa chamada Bica Kids, então ela tem muito bom gosto. E, como eu falei, os meus 2 netos são as minhas paixões, João Pedro e Isabela. A Bela, como todo mundo fala. E hoje tu mora em que bairro? Eu moro no bairro Centro. É centro? Ali na Rua Frei Tocar, no prédio que o Chalico, nosso amigo, o Chalico, de Fiscalização, residiu. E o mais novo, o Luiz Henrique, também é engenheiro, só que mecânico, formado na UFSC, e mora em São Paulo. Ele trabalha na Cielo. Ele sempre quis trabalhar até metade do curso com a parte de mecânica, ou seja, chão de fábrica. Queria morar fora do país, cursou o idioma alemão, inglês, é fluente em inglês, mas chegou na metade do curso, lá na UFSC, ele resolveu trabalhar numa empresa júnior e mudou para o ramo financeiro. Então a Cielo hoje tem um trabalho muito sério de planejamento e eles, por serem engenheiros, são convidados, são contratados pelo poder de superação, pelo poder de desenvolvimento, de raciocínio e desenvolver problemas, a encontrar soluções. Então ele está muito bem lá. Meus 2 filhos estão bem, graças a Deus, estão bem encaminhados. Não desejaram ser veterinários, isso já é uma luta, porque hoje ser veterinário, quando eu cheguei aqui, isso tem que frisar, eu fui o 5º veterinário de Gaspar. Haviam aqui o Dr. Renato, que é o precursor, formado em 72, que é nosso líder, que é nosso ídolo, nosso precursor, e referência até hoje. O Maurício Pamplona, o popular Buluga, que é da Secretaria Municipal da Agricultura. O Dr. Osírio Giovanella, que tem a clínica Gaspar, e também o Valdir Verna, que hoje já está aposentado pela Cidasp. Eu fui o 5º. Hoje nós temos mais de 60 profissionais que aqui trabalham, que aqui prestam seu serviço. Então, mostrando que a profissão cresceu muito. Claro que hoje a grande maioria é pequenos animais, né, Alan e os internautas, mas nós temos mais de 20 cabanhas de cavalos crioulos, nós temos criação de gado de corte, nós temos a piscicultura que está crescendo muito na nossa região, e Gaspar é uma das referências na área. E só para lembrar a todos que quem fundou ou ajudou a fundar a Aquipar, que hoje é tão famosa, foi esse que vos fala. Então, que faltou um detalhe não comentar, secretário da Agricultura que eu estive e fui no governo do Sionadinho. Mas segura essas informações. Não, o Adilson, tá bom. ele liga a metralhadora e ele sai atirando. Que vem na Relaxa, cabeça. que a gente vai, eu vou te dar a bola aqui, daqui a pouco tu vai chutando pro gol. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, o seguinte. Eu converso com o pessoal na rua aí, o pessoal fala muito que tu é muito estourado, parece que tem o perfil do Ciro Gomes, né? Quando a gente fala em política, o Ciro Gomes. Vamos esclarecer isso aí pro povo, cara. Assim, o Adilson Schmidt é filho de uma costureira, minha mãe, Dona Maria Malvina, Soares Schmidt, Dona Coxa, e de um
tirador de leite, se assim, o seu Boaventura, José Schmidt e o seu Cuca. Aí você imagina um jovem na década de 80 sair de Gaspar, ir para Curitiba, morar numa cidade grande. Uma cidade hoje tem 2,5 milhões de habitantes. Na época tinha 1,5 milhão, quer dizer, para mim foi tudo novidade. Mas de lá eu tive a oportunidade de conhecer várias regiões e conhecer muitas pessoas que me fizeram ver a importância. Eu tive, isso poucas pessoas sabem, eu tive convites, na época que estava me formando, de morar em Cascavel, para trabalhar com aves. O meu professor de nutrição, que já é falecido hoje, chamado Sidney Fleming, sempre me dizia, ele chamava de Catarina, meu apelido. Hoje se fala na faculdade que em Adilson Schmidt, pouco, mas se falar em Catarina, todo mundo saber que sou eu. Ele dizia, Catarina, você não deve voltar a outras áreas, você deve ir para Cascavel. Lá eu tenho 2 cooperativas, a Copacol e a Copavel, que vão te contratar porque você é bom em cálculo de rações e eu gostaria que você fosse. E eu sempre brincava com o professor, o senhor me desculpe, mas eu gosto muito de frango e suíno na panela, assado, não vou mexer. Não, Adilson, vai lá, vai. Catarina insiste, ele ficou, aí até que eu marquei meu estágio, então, para bovino de leite. Ele disse, tá, tudo bem. Aí fiz na Lapa, junto com o meu colega Eduardo Heller, que ficamos lá 4 meses na cidade da Lapa. Quem conhece a Lapa, fica 60 quilômetros de Curitiba. Uma das cidades mais frias do estado do Paraná. E não tinha nada lá. E para ver como faz tempo isso, que a música do Zezé de Camargo, o Leandro Leonardo, Entre Tapas e Beijo, é do sucesso da época. Para ver quanto tempo. E a nome da rádio, eu nunca me esqueço, Monge FM. Chegava às 7 horas, a cidade parava. Só tinha nós. Porque nós vimos uma cidade grande, que era Curitiba, para uma cidade pequena, mas eu já era uma cidade pequena, só que em Gaspar, 7 horas, tem momento, lá não tinha, porque era muito frio. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. E nós não tínhamos casa, nós dormíamos no alojamento da cooperativa, que era o entreposto. Aí a esposa do gerente até ficava com pena, de vez em quando trazia uma janta para nós, mas senão nós tínhamos que comer ou lanche ou pizza ou lanche. Nós ficamos 4 meses nessa. No final, não podia mais ver isso. E eu fiquei 4 meses sem vir a Gaspar. Foi o período que mais tempo eu permaneci fora de Gaspar. Tá? Para fazer um teste, para ver se eu ia conseguir ficar fora de Gaspar, então, aceitar o convite para Cascavel ou não. E resolveu voltar? Com certeza. E voltei, e o primeiro atendimento que eu fiz aqui foi uma cesariana. Isso é fácil de fazer? Hoje é fácil, mas na época dá um medo, porque eu fui fazer... Pois é, fazer uma cesariana numa mulher... No local. Inclusive mandar um abraço pro Tito, pra Veri, hoje nasceu o filhinho do Tito, beijo para vocês, parabéns, muita prosperidade para essa família maravilhosa. Sempre bom nascimento. Fazer uma cesárea numa mulher, perfeito, né? Porque tá todo ali. Agora no animal, que ele vai lá no acampo, então não tem... Não, mas ele levanta dali e já rasga tudo. Não, é feito os pontos, só que na época, assim, o Juliano... Isso é meio ignorância, tá, pessoal? Assim, a cesariana é feita na região do flanco ali, né? Na região do vazio, a gente fala o flanco esquerdo, e o animal recebe anestesia local, e é feito toda depois as estruturas, entendi. Tudo certo. E, assim, deixa ele dormindo. A pessoa que foi me ajudar, que conhecia lá, é o atual técnico da Prefeitura de Gaspar, Secretaria de Agricultura, Juliano André dos Santos. Um abraço, porque ele que foi o meu auxiliar direto. Te orientou, não? Sim. Mas ele até hoje a gente ri, porque o dono da vaca, o senhor Floriano Alfati, o nome dele, já é falecido, ele não estava na propriedade. Daí ele chamou o irmão dele, o senhor Vili Alfati, que também já é falecido. Isso é uma curiosidade aí do trabalho do Adilson. Aí o senhor Vili chegou perto de nós, aí tá preparando lá o animal, aí ele fez esse comentário, mais ou menos essas palavras. O Juliano de um lado e do outro, ele disse, certo, quando eu fizesse a primeira, eu ficasse meio nervoso, né? Sinceramente, o meu braço não parava, eu tive obrigado a calçar sem calçamão para fazer a incisão, que é mais ou menos uns 35 centímetros ou mais, para fazer, e são 7 camadas que tem ali, até abrir. Aí isso ficou guardado na minha cabeça. Não estava tremendo, mas tive que segurar, depois passou, foi aquela adrenalina de início de atendimento. Sim. Fazendo isso, fizemos, e no dia seguinte, ele veio na casa da minha mãe, o seu Viller, de novo, gostou, e eu escutando dentro de casa a fala dele com a minha mãe. Olha, eu vim aqui dizer que a vaca está bem, a vaca já levantou, o bezerro já mamou, e quero parabenizar porque o seu filho, ele realmente, eu achei que não ia dar certo, que ele não ia dar conta, que alguma coisa poderia vir a conta, uma complicação. Por causa do nervosismo, eles perceberam. Mas ele percebeu, mas assim,
quero dar os parabéns para ele. Daí depois eu apareci, claro, não deixei ele falar para ele, né? Porque eu achei que ele ia anunciar que a vaca não tivesse sobrevivido, a vaca sobreviveu. E até hoje, esse rancho onde eu fiz está lá. Então, toda vez que eu vou para o Gaspar Alto, que é na rua Reinaldo Belos, sentido Gaspar Alto Central, que é a localidade, eu paro lá e passa um filme, né? Recordo isso, porque sempre... Então, e cada vez que eu faço o comentário nos anos de formatura, eu sempre friso esse primeiro ano, porque ali foi o início de tudo. Claro. E eu sempre quis trabalhar com grandes. Hoje eu trabalho mais com pequenos, foi a vida que me levou para o lado pequeno. Eu atendi antes, quando eu comecei, 95% grandes, 5% cachorro. Hoje é o contrário, 95% pequeno, 5% grande. Mas eu gosto de grandes, eu me identifico, porque a vida inteira eu trabalhei com isso. Deixa eu te falar, eu vou ajudar o Adilson, que eu fiz a pergunta, ele veio, vocês perceberam que ele fez um rodeio aqui e já entrou na cesárea e tal. Você é apaixonado pela cidade de Gaspar, certo? Sim. E quando você retorna, você acaba vendo situações que te deixaram e te deixam até hoje chateado, porque não deveria ser do jeito que está sendo, é isso? Com certeza, sim. Para não deixar, né, esse vácuo na nossa resposta aí. Sim, a cidade de Gaspar, quem quer entender o porquê que a alcunha dela é Coração do Vale, é simples. Você pega o mapa de Gaspar e você inverte ele. Ele vira um coração. Por isso que o nome é Coração do Vale. Ele é um coração em pé. Se você virar, vai virar uma cidade de Coração do Vale. Por que a cidade de Coração do Vale me foi? Porque ela recebe bem a todos, de braços abertos, e dá condições. Mas eu vejo o seguinte, que a cidade de Gaspar, ela precisa, de uma vez por todas, se aproximar mais da cidade de Brusque, da cidade de Itajaí e da cidade de Ilhota. Digo isso porque nada contra Blumenau, mas Blumenau ela está num patamar já de cidade de grande porte, que ela só está trazendo os problemas para nós, como sempre. Quando eu falo em Ilhota, porque Ilhota agora vai dar um salto de desenvolvimento, porque só para saber, tem mais de 15 mil lotes aprovados até o momento, mas na verdade vão ser 30 mil lotes aprovados na Ilhota nos próximos anos. Então isso quer dizer que a população de Ilhota vai mais que triplicar. Sim. E além disso precisa ter empregos. Então, assim, e a região onde consegue instalar as empresas hoje é a região da Boa Vista, das Minas, que vai fazer, são próximas à região do Olho Grande, que é a localidade, e o bairro Barracão. Sim. E o Macugro. Então, assim, o nosso distrito industrial já está previsto para o Macugro. Então, o que precisa decidir isso? Gaspar precisa se aproximar e discutir assuntos. Nós não podemos hoje estar escutando a vida inteira passar por Gaspar é um problema. O seu Nadinho, Bernardo Leonardo Sprenga, à época, sempre idealizou uma coisa chamada interbairros. E nós mantivemos, aí começamos a falar numa coisa chamada anel de contorno. Se hoje o nome é anel de contorno urbano, anel de contorno sem urbano, pouco interessa. O que precisa é o seguinte, é de uma vez por todas... Eu vou contar um fato aqui que eu devo ter falado na época de prefeito, mas eu vou revelar. Eu fui a Campo Grande, a convite do Dr. Ricardo Sganzella e da doutora Márcia Gonçalves, que era minha secretária, na verdade fui convidado para ser minha secretária de saúde da época. E lá eu conheci um senhor chamado André Putinelli, que havia sido prefeito de Campo Grande por 2 mandatos, fez o assessor, depois foi governador. O André Putinelli, quando ele olhou o mapa de Gaspar, aí perguntou onde passava a rodovia, onde passava a federal, onde passavam as estaduais, aí ele olhou, ele simplesmente pegou o dedo e fez assim, ó, tá aqui, eu sei fazer isso aqui, e está resolvido a cidade. A pessoa vai espalhar. E você tem que fazer um plano diretor que realmente faça a cidade ir para os bairros, criar núcleos de desenvolvimento. Depois disso eu voltei de lá e comecei aí nós contratamos a Fundação Fritz Miller, da FUB, e o meu irmão Maurílio Schmidt, que à época era secretário de planejamento, que tinha o conhecimento e sabia da cidade, que era um grande pedido, a revisão do plano diretor, que estava desde a década de 70 sem fazer uma atualização, e eu me defini. Nem os bairros que hoje existem, os 21 bairros, a começar pelo Bela Vista, Figueira, Coloninha, Gaspar Grande, Gaspar Alto, Gasparinho, Alto Gasparinho e assim por diante, não existiam. Só existiam os 3 bairros em Gaspar. Centro, Coloninha e Poço Grande, por causa da Bung, da Ceval Bung. E eu coloquei nomes, na verdade não foi eu que coloquei, eu estava prefeito. Tudo foi a comunidade, foi bem discutido e dado condições das pessoas decidirem e os delegados opinarem e aprovarem. De posse disso, foi levado à Câmara de Vereadores para ser apreciado, os vereadores tiveram mais um tempo para poder sugerir, suprimir, enfim. E o que me surpreende é que assim, ó, virou uma colcha de retalhos, uns puxadinhos nesses últimos 17 anos,
O plano diretor entrou em vigor dia 10 de janeiro de 2007. Então, assim, ó, é urgente, urgentíssimo, emergencial, não tem mais tempo. Assim, ó, nós não podemos mais aceitar que a cidade fique sem rumo. A cidade está sem rumo. Então, nós temos que criar uma zona de expansão especial para resolver o problema do bairro tal. Aí, cria uma zona especial para lá para o bairro Y. E não dá. Ou revisa tudo e volta a dizer, nós temos que se aproximar. E não podemos esquecer que nós vamos ter agora a duplicação, se Deus quiser, até o ano que vem concluída essa 470, nós temos que ter uma zona de exportação aqui em Gaspar. Isso é um assunto que nós vemos tratando faz tempo. Nós temos que ter isso, porque se nós queremos atrair empresas, um Porto Seco, uma estação aduaneira, um despacho aduaneiro, um despacho alfandegário, que é o nome mais correto hoje que seria para Gaspar, despacho alfandegário, para que o ICMS de algumas empresas ficasse aqui e melhorasse ainda mais a nossa receita. Claro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter aonde instalar as empresas. Então, se discute muito hoje, por que eu falo que nós temos que se aproximar de Brusque, Itajaí e Ilhota? Porque faz um retângulo. Gaspar, Ilhota, Itajaí e Brusque. Mas nós temos hoje a rodovia Ibsen Silveira, que era para ser duplicado, o projeto foi adormecido, até entendo, está sendo feito o recapeamento. Mas nós temos que prever uma ligação de Tijucas, lá, a 416, passar pela 418 ali, a Antônio Raio, passar pela nossa Jorge Lacerda, SC412, a Ponte de Ilhota, pegar a duplicação e já sair lá na frente, já em São João do Taperiú, para se aproximar de Araquari. Nós não podemos perder essa chance. Tá? Hoje nós temos 2 portos, 3 portos, 4 portos, 5 portos, que todos... Por exemplo, meu irmão trabalha com carrinho de transporte, milho. Ele busca lá no Paraná e descarrega lá em Ibituba, porque Ibituba está crescendo a olhos vistos. Primeiro, é rápido a descarga, isso facilita as empresas. Depois, para encher o navio, é mais fácil. O calado do mar é maior, os navios são maiores. Então, mas nós temos Itajaí que vai retornar com a condição de contânea. Navegantes, hoje é uma cidade hoje que cresce a olhos vistos, ela vai ficar tão forte quanto Itajaí. Mas eles não estão esquecendo de fazer a mobilidade, nós estamos esquecendo de rever o plano diretor e atualizar o plano diretor, conforme mandam hoje as legislações, mas isso não pode faltar o quê? Saneamento. Isso é prioridade. Gaspar não trata 3% do seu esgoto, é tudo hoje, local hoje, é tudo fossa e filtro e jogado nas valas, o que é mais grave. Nós temos uma agricultura forte, que é o quê? Plantação de arroz. As mesmas valas que servem para a irrigação das arrozeiras, elas estão servindo de depósito ou recebimento de esgoto dos principais bairros mais próximos aqui da área central. Isso é grave. Isso tem a ver com o plano diretor? Com certeza. Tá, e então... o projeto de saneamento que existe hoje, a obrigação... Eu mudei o nome do SAMAI para SAMUS na minha época, porque SAMAI quer dizer Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, como fala o alemão, esgoto. Nós mudamos para SAMUSA, Serviço Municipal de Saneamento. O SAMAI hoje é superavitário, sabia disso? Por quê? Quando eu fazia a contratação de coleta, transporte, destinação final do lixo, custava, e mais o lixo hospitalar dos postos, 152 mil. Foi deixado isso em dezembro de 2008. Tem documentos, tá, que provam. Hoje é tudo separado. A coleta e o transporte é de uma empresa. Sim. O aterro sanitário, a destinação final, é de outra. E o lixo hospital é outra. Quanto custa isso? Não sei. Só sei o seguinte, que no prédio que eu moro são cobrados 27 taxas. Eu sou uma pessoa que moro sozinho, produzo no máximo, uma sacola de lixo de banheiro, uma sacola de lixo de pia e uma de reciclável. Isso somado não deve dar 2 quilos, 3 quilos talvez, por semana. Mas todo mês eu tenho que pagar a taxa que está inclusa lá no condomínio. Então o SAMAI hoje é superavitário hoje. Isso é dentro do plano diretor também. Então, tem, porque o SAMAI tem a ver com isso. Mas existe um separado que é o saneamento. É obrigado hoje ter, o município tem que ter, para ter acesso. Só que assim, outra coisa que tem que se discutir, tem que se prever é o seguinte. Existe uma região metropolitana aprovada por lei, pela Assembleia. Ela está documentada. Ela precisa ser implantada por quê? Saneamento, transporte, a questão de decisões da saúde, que agora, segundo informações que chegaram ao meu conhecimento, o Hospital Santa Isabel não vai mais atender tanta questão depois. Assim, ó. Segura! Mas então, a questão hoje de por que os ônibus não podem entrar em Gaspar?
Porque precisa resolver quais são os municípios que fazem parte e criar uma coisa chamada Câmara de Compensação. O que é a Câmara de Compensação? Que poucas pessoas sabem disso. É simplesmente que a empresa A vai fazer X quilômetros e transportou Y passageiros. A B pega daquele ponto, leva até outro ponto. Fez quantos quilômetros? Ele vai receber por quilômetro / passageiros. Isso é uma Câmara de Compensação. Isso existe em qualquer cidade. Curitiba tinha isso lá da minha época. O Jaime Lerner foi um cara que eu vi vencer a eleição em 12 dias. E aqueles corredores que lá existem hoje do Expresso hoje, ele interliga todas as... Tu paga uma passagem, Blumenau tem isso? Tem. Aqui em Gaspar não tem. Agora vão abrir para as pessoas pegarem nos pontos. É uma evolução. Só que tem que lembrar o seguinte, existe o subsídio, que não sei o valor, mas eu imagino que seja, não vou falar que valor preciso, porque não está lá no orçamento lá esclarecido, mas deve estar na casa dos 10 milhões. Então a empresa hoje, ela ganha um incentivo, o subsídio, como se diz, de quase 10 milhões. É ano? É ano. Porque senão não tinha mais empresa hoje que tivesse interesse. Sim. Lançaram um novo edital, beleza? Porque o transporte coletivo municipal foi instalado em 2003. Eu, quando cheguei lá, o terminal estava sendo construído. Eu terminei a obra e inaugurei. Aí saímos de um local que estava sem condições, era no barro, na poeira, no tempo, para um terminal que hoje... Só que desde que foi inaugurado, na minha época, não foi mais feita manutenção. Então precisa manter o que está faltando hoje em Gaspar é manter o que foi feito pelos ex-prefeitos. Independente se ele é A, B ou C, se ele tem um mandato, 2 ou 3, se ele tem meio mandato, mas precisa manter. Por quê? O final das contas, o patrão disso, o dono do dinheiro, é o contribuinte. Uhum. Ele só deseja o seguinte, que se invista bem, que se entregue serviço de qualidade, que o servidor público esteja motivado e que, afinal de contas, o lucro que uma empresa tem, na verdade, é a satisfação, é o bom atendimento. E que as pessoas que aqui moram em Gaspar sejam felizes, que falem bem da cidade, que realmente enalteçam o trabalho, que atraiam novos investimentos em Gaspar, e que a vida seja mais fácil para o empresário, para o pai de família, para a mãe de família, que as creches realmente funcionem, tudo isso não. Nós não temos hoje condições de atrair empresa. Por que uma empresa exigiu que o horário da creche reformada e ampliada fosse integral? Como é que conseguiram? Pessoal, a gente está conversando com Adilson Schmidt, ele já foi prefeito no município de Gaspar. A gente vai para o segundo bloco, porque a gente não tem uma pauta, tem só uns rascunhos aqui, que eu vou puxando as perguntas da cabeça aqui e vou encurralando ele aqui, conforme a experiência dele, lógico, e a minha de entrevistador. Mas, por exemplo, a gente ainda tem que falar sobre mobilidade, a gente tem que falar de agricultura, bem-estar animal também, saúde, educação. Na volta, só me pergunta quanto um restaurante produzir de lixo depois que eu saí, tá? Legado, aí tem, ó, legado dele enquanto prefeito. Tem uma curiosidade, eu não sabia, ele acabou de falar, mas tem os terrenos da ponte. E também tem 3 CDIs novos que foi na gestão dele. Então, para você que está aí do outro lado, não saia daí, a gente ainda tem muito assunto aqui. E ele tá com uma surpresa que vai ser revelada agora no nosso segundo bloco. Tá gostando do papo disso? Com certeza, muito bom. Então, para você que está aí, muito obrigado pela sua audiência. Não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco desse papo especial aqui com Adilson Schmidt, ele já esteve conosco algumas vezes. Você estava comentando ali no finalzinho do primeiro bloco sobre uma situação do lixo. Queria que tu explicasse novamente isso. Em março de 2009, Gaspar foi convidado a entrar ou tentou entrar, melhor dizendo, no consórcio Benedito, que está sediado em Timbó. Fazem parte 8 municípios e depois o produto entrou em Dayalga. Nós fomos o 10º município. O que chamou a atenção do responsável, na época, que Gaspar produzia mais lixo que os 8 municípios. Aí ele perguntou como é que nós conseguimos a façanha de produzir diariamente 800 a 900 gramas de lixo por habitante. Isso foi... O que durou lá? 6 meses a participação de Gaspar. Aí nós fomos convidados a se retirar do consórcio, porque não era... A vida útil, que era para 30 anos, ia cair para 15 se Gaspar permanecesse. Então, tiveram que voltar, o novo processo foi feito, já era outro governo, claro. Eu só fiz isso porque o lixo é um problema sério, mas também, se dá superávit hoje, é porque todo mundo está pagando. E deixa bem claro,
O SAMAI cabe ele só arrecadar e pagar a empresa, ou as empresas. O contribuinte é o fato gerador. Ele tem responsabilidade. Então vamos lá, seguindo a nossa pauta aqui, como eu expliquei ali, pessoal, a gente não tem pergunta, tá? Então eu vou montar a pergunta aqui já para pegar ele no pulo. Quero ver se ele é bom mesmo de improviso. Vamos falar de mobilidade agora, Bonitão? A cidade de Gaspar é uma cidade que, como qualquer outra que foi emancipada e foi colonizada por alemães, ela tem um problema: rio, planície, montanha. O rio foi fácil trazer os imigrantes, seja italianos, alemães e os portugueses. Mas e depois? Então, volto a falar do Sr. Nadim, porque foi uma pessoa que eu trabalhei, pessoa que tem um respeito muito grande, tinha uma visão. E eu deixei, na época do nosso projeto, a via Interbairros. O que falta ligar Interbairros hoje? Da rua Giovanni Moser, atrás da Lave Bem, até onde hoje é o Bremer, na frente da rua Antônio Francisco de Carvalho. Qual é essa extensão? 1.200 metros. Por que não se abre? Não sei. Mas o que eu fiz? Eu comprei 400, então não são 1.200, são 800. Então, pra vocês terem noção do que eu estou falando, é do Arker, falta do Arker, até no Bremer. É uma planície e uma ponte sobre o Ribeirão Gaspar Grande. Investimento de aproximadamente quanto? Não tem ideia pela ponte, mas se for fazer o quilômetro, vamos colocar aí 10 quilômetros de aterros e asfalto, então uns 40 milhões com a ponte, junto seria feito isso. Mas quanto está de ligação? E além disso, o que facilitaria hoje a ligação de quem mora na Figueiras e estaria direto lá no Gaspar Grande, Coloninha e Gasparim. Seria aqui na tua rua. Exatamente. Depois disso, volto a falar, o Anel do Contorno. Quando nós idealizamos o Anel do Contorno, nós iniciamos ele lá na rua São Bento. Hoje, quem já transita por lá é a Avenida Santa Terezinha. Aquele terreno, quando foi iniciado, era o Distrito Industrial, que foi comprado pelo prefeito Tarcísio Deixebs, de 83 a 88. Para vocês verem quanto tempo fazia que esse terreno estava lá comprado. E nós idealizamos que lá tem que iniciar o Anel do Contorno. E lá iniciou. Claro que uma obra dessa envergadura, ela precisa de uma sequência de mandatos e prefeitos que continuem. Ele já evoluiu, já tem bastante, mas falta agora uma ligação importante entre a propriedade da família Pamplona, seguindo até aqui do Clarindo e do Mário Pacopedra, chegando aqui na rua Frei Solano. E depois tomar uma decisão para que rumo vai chegar, e depois Gasparim, Coloninha, Gaspar Grande. O pior trecho é a Figueira, que é toda a terra de turfa, e chegando lá na Figueira, localidade de Águas Negras, onde está sendo instalado aquele loteamento lá, o Cia House, vai ser uma ponte, lá em frente à antiga Malha Soft, ligando ao bairro Belchor Baixo, na rua Carlos Alberto Tirão, próximo lá ao La Terra. Isso tudo eu falo que é mobilidade, mas não pode esquecer o seguinte: nós temos que ter as vias interbairros. Eu idealizei uma Italá com o VP ligando o que hoje é a... O que é VP? VP são vias projetadas. Então, quando você fizer uma consulta... na tua época de prefeito? Sim, no plano diretor. As VPs estão dentro do plano diretor. Tá. Claro que elas foram atualizadas, eu foram... tenho que questionar, né, pessoal? Senão parece que... Não, desculpe, aí a gente fala um termo... Eles falam os termos técnicos aí, eu não entendo. Não, mas está certo. Via projetada é uma possibilidade de instalar uma rua para que quando você for fazer uma consulta, um desmembramento, uma instalação de um galpão ou de uma casa, você sabe que lá não vai poder ser construído. Sim. Mas a VP ela pode ser alterada a qualquer momento, desde que haja um trâmite. Ou seja, qual é o trâmite? Há uma demanda, uma justificativa, passa no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que ele é paritário. Ouve-se as partes. Ouve-se as partes. O Conselho analisa e aprova ou não. O prefeito encaminha esse projeto de lei com a ata e com toda a aprovação para a Câmara de Vereadores. Novamente, os vereadores analisam tudo isso lá com seus pareceres e se faz aprovação e atualização ou modificação, ou supressão, que pode suprimir uma via também. E nessa VP vai dizer a extensão, a ligação, a pista de enrolamento, se tem calçada, qual a calçada é 2 metros, 1,5 metro, enfim, tudo está lá previsto. E eu deixei umas importantes. Por exemplo, a linha da Estrada de Ferro hoje, ali, do final daquela rua do Jacaré, em frente ao CD do Valírio Facchini, se você fizer ali, você consegue sair lá na Ambrosio Spengler ou lá embaixo, no Calino Coco, na rua Leonardo Pedro Schmidt. Por que não fazer isso? Tem uma outra VP projetada que eu deixei, ligando hoje a rua Fausto Agnoni, a rua Rodolfo Vieira Pamplona. Então é projetado dessa maneira. Nós temos que ter opções para Gaspar. E a ponte da integração é essa terceira ponte, que seria ali entre o bairro Figueiras e o bairro Belchor Baixo. Nós, na nossa saída, deixamos ela mais lá em cima, onde antigamente seria instalado o Avão, onde tem a estação 2 do Samai, naquela rua lá. Porque lá onde o rio é mais estreito de novo, tem a rua Vidal Flávio Dias, já está pavimentada, e o viaduto que está sendo feito pela 470.
Tá, deixa eu te fazer uma pergunta importante. A mobilidade de Gaspar, então, tem solução? Tem. Bom, vou dar um exemplo claro, prático. Quando eu cheguei na prefeitura, os loteamentos não deixavam rua de espera para futuros loteamentos. Tá. Aí o prefeito tinha que comprar o terreno. Então, existe... E outra coisa, nós temos que ter vias alternativas. Nós temos que explicar para as crianças lá na sala de aula, fazer um trabalho de esclarecimento para as crianças levarem isso para casa. Que no bairro dele, ele está no Gasparinho, ele consegue sair para o Gasparinho com algumas vias. A Leopoldo Alberto Chirama, ele consegue ir pela Banel Pedra e pode sair pela Divide Tais ou então pela Servidor Carlos Corado. Então, assim, ó, tem opções. Tá. Porque se der um acidente, vai ficar todo mundo na fila esperando. Então, nós temos que ter. E as crianças são mais fáceis. Show de bola. Então é Respondi? conscientização, né? Conscientização. Sempre as crianças. Educação. O cinto de segurança só pegou por causa das crianças, né? Os meninos cobravam dos pais. Exatamente. Agora, falar de agricultura, cara. Nós temos um município, 70% dele é rural. O que fazer? Qual o potencial? Quando nós estivemos em 97... Pergunta boa, hein, Adilson? Com certeza. É uma área que eu gosto, uma área que eu trabalho, né? Que eu vivencio isso diariamente, converso muito com os produtores, né? A gente discute muito. É claro que os tempos mudaram. Hoje, por exemplo, Gaspar produz soja, coisa que na nossa época não tinha. Sim. Mas já tinha equipar que nós criamos. Então, a tilápia, a produção de tilápia em grande escala cresceu, e é importante. O arroz irrigado, e até me corrigiram, na verdade, até podem ter 300 proprietários, mas produtores que estão lá dia a dia arrendando, usando a propriedade da família, são só 100 hoje. Mas a produtividade é boa. Mas o que acontece hoje com a agricultura hoje? Nós temos que ter uma preocupação porque vai perder espaço para loteamentos e investimento em galpões. Isso é grave. Sim. A expansão urbana vai atingir Gasparim, Gaspar Mirim, que é uma região de expansão territorial, o Gaspar Grande, a Figueira vai acontecer. O próprio bairro da Lagoa, o que tem de aterro lá sendo feito. Mas o que precisa ser feito? A plantação de palmeiras real hoje, para a conserva, é importante. Tem que ter um incentivo. E assim, ó, hoje o produtor rural não tem mais aquela vontade de produzir leite. Por quê? As exigências à época das cidades que foram... Pois é, né? Isso acabou, né? Nós tínhamos 31 produtores de queijinho nata. Nós temos um, até conversando com a dona Ivanildo no final de semana, e ele, conforme já tinha sido ventilado, também o Paulo Rainer e o Vicente Rainer também estão para parar nos próximos, sei lá, esse ano talvez. Então o Gaspar não vai ter mais nenhum produtor. Hoje, você for no mercado hoje, procure ver de onde vem a nata colonial e o queijinho branco. Vem de outros municípios. Mas a cidade que insistia que nós não podíamos vender em outros municípios, agora permite que venda aqui. Pois é. Então, por quê? Porque o sistema de inspeção ele foi ampliado e agora está sendo feito um acordo entre os municípios. Como é que o queijo serrano ele pode ser vendido para todo o estado? E os 18 municípios que fazem parte da Associação de Municípios do Planalto Serrano podem ser feitos. Porque não pode ser aqui. Então, a cidade precisa se modernizar, precisa se atualizar e precisa ser parceira. Nós não estamos falando nada que não tem que ter. A inspeção, a sanidade e os cuidados. Isso tem que ter, não se abre mão disso. Mas o produto, como é que você vai hoje a Minas Gerais, vai visitar a Serra da Canastra e traz queijo de lá? Então. Daí pode? Te pergunto, pode daí? Pode, né? Pois é, então por que não pode nossos queijos? Não tem, e outra coisa... Aliás, aqui, excelentes queijos. Aqui, tem que deixar bem claro, a cultura alemã ainda é forte, a cultura italiana é forte. Então assim, ó, a produção de farinha de mandioca hoje, o biju, o cuscuz, que é uma tradição da cultura italiana, está se perdendo. Está se perdendo. Cuscuz. Então, está se perdendo. Então tem que investir nisso. O que tem que colocar, muitas pessoas voltaram a morar no interior. E nós temos que como dizer assim, ó, anexar isso, ou então agregar isso, melhor dizendo, as pousadas hoje. Eu fui para o Gasparinho esta semana, eu fiquei encantado. Já tem 6 pousadas. Por que a pousada A, B e C, ao final do cliente, ele não pode, ó, se eu passar no posto lá do Alan, ele vai ter lá o seu queijinho, o seu doce caseiro, para ver. Existem os produtores. Tá, vamos aqui falar. A Cida Evandro é um local bonito. A mãe dele produz na frente, Dona Maria Helena. Mas quantos outros? Tem o Rancho do Nono, tem o Buco. Então, assim, ó, nós temos que incentivar. Quando na nossa época, mas já foi há 20 e pouco, tudo bem. Nós tínhamos capa da Ipagre de destaque, nós tínhamos os cursos profissionalizantes que aqui eram feitos, nós tínhamos destaque aos nossos produtos e recebíamos visitas. Hoje acontece isso com certeza, mas nós temos que agregar valor ao produto e o que é mais importante, dizer que a agricultura em Gaspar ainda é forte e vai continuar forte. Por exemplo, a criação de ovinos hoje. Nós temos um núcleo hoje aqui instalado, mas precisamos melhorar ainda mais.
Por quê? Para mostrar que na exposição a gente vai convidar expositores de outras regiões, mas Gaspar tenha animais de qualidade genética, de apurado padrão, e que vão participar em outras exposições e são premiados. Tá? Que o bovino de corte hoje, que é semi-confinado hoje, que ele sai de Gaspar vendido com nota, porque nós somos um grande núcleo, um grande nicho de mercado hoje para gado de corte hoje. Que nós produzimos milho para fazer silagem. Então, essa área toda, a EPAGRE, o levantamento do IBGE é importante, mas a Secretaria de Agricultura tem que ter tudo isso controlado. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ele tem que ter esse trabalho na ponta da linha. Isso aí é desafio para o próximo gestor. A gente sabe que a gestão atual já está finalizando seu mandato, finaliza agora em janeiro de 2025. Nós teremos em janeiro de 2025 um novo gestor municipal. E aí a briga está muito grande, tem diversos partidos aí, vários candidatos, mas vai acabar ficando em 3 grandes vias. E a gente já sabe aí quais são. E o que ele está falando é justamente para esse novo gestor. Tudo isso que a gente está vendo aqui, eu estou percebendo o seguinte, ele com a cabeça de prefeito que já foi, ele já tem uma visão. Então, para você que é o próximo gestor dessa cidade, é só pegar um pouquinho da visão do que está acontecendo aqui e botar em prática, porque ele entende do negócio. É mais ou menos isso aí, né? Não é que eu entendo, a gente vivenciou. O Adilson Schmidt é uma pessoa que gosta muito de Gaspar, e às vezes as pessoas não me compreendem. No primeiro bloco você perguntou, mas a visão que as pessoas têm é que você é uma pessoa explosiva, que é uma pessoa pavio curto. Na verdade, não é. É que o Adilson Schmidt tem uma posição forte, uma opinião, e eu sou defensor de Gaspar. Mas eu quero a coisa certa, eu quero a coisa produzindo, eu quero ver a cidade alegre, eu quero ver a cidade bem cuidada, eu quero ver a cidade limpa, eu quero ver a cidade bem tratada. E outra coisa, que os servidores realmente se dediquem, porque eles são servidores públicos, e são bons servidores públicos. O que talvez falta a eles agora é uma motivação. Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Eu tive essa semana semana passada com o prefeito de Joinville, o Adriano, e ele trouxe para a jogada os servidores, cara. Ele deu cargos, secretarias para aqueles servidores que são técnicos. E isso foi uma revolução no município, eu acredito que no Brasil, porque ele ganhou muito destaque com isso. Então tu imagina, eu tenho um servidor lá que já está há 20 anos fazendo aquele trabalho, entende tudo daquilo ali, mas entra a gestão, essa gestão ele continua fazendo aquela coisa, porque os cargos são todos indicados pelo dedo de algum político. De repente tu ouve o cara sendo convidado para ser o secretário daquilo ali. Mas quando eu fiz a reforma administrativa da nossa gestão em 2005... Falei bonito, hein, pessoal? Sim. Eu sempre que criei os cargos, sempre criava um cargo comissionado para indicação, um cargo efetivo, comissionado efetivo. Ocupado só podia ser efetivo. Isso está lá. Então. Quando os meus assessores fizeram as reformas, eles... Então, cada um tem uma maneira de encontrar. Eu acho que o servidor público tem que ser valorizado. Claro, pô, imagina. Vamos falar de bem-estar animal agora, que é a tua área, né, cara? Como é que está esse setor aí? Assim, existe hoje uma ONG chamada AGAPA, Associação Gaspar de Proteção Animal, é importante, mas se ela não tiver o apoio do poder público, uma verba mensal, fica difícil hoje a AGAPA realizar um trabalho, além do que ela já faz com muito sacrifício, muito louvor, com doações, com apoios, com pedágio, como fizeram no sábado, mas o que precisa? Realmente ter uma política pública, e isso compete ao município, ou aos municípios. Mas muitos prefeitos se fazem desentendidos ou esquecidos, ou não é com eles, por quê? Eles acham que não precisa. A AGAPA resolve. A AGAPA, os veterinários, nós somos profissionais que podemos ajudar, sim, mas nós não podemos. Você nunca viu um dentista fazer nada de graça, não quero aqui, tenho amigos dentistas, nunca vi um médico, um engenheiro e assim por diante, um advogado, fazer algo de graça para a população. E o bem-estar animal hoje é uma política pública que tem que ser tratada a nível de ANVI, que esse nome mudou de ANVI para ANVI, Associação do Município do Vale Europeu, que de europeu tem bastante, mas está muito a dever para o europeu. Nós estamos aqui mais para ser abandonado que de europeu. E essa política tem que ser importante. Os animais castrados, eles precisam ser chipados. Os animais vacinados têm que ser chipados. Porque se esse animal vier fugir, passa a caneta scanner em cima e sabe quem é o dono. Agora, precisa ter um padrão de identificação. Adilson, eu vou fazer um relato rápido aqui. Há 2 semanas atrás, foi atropelado um cachorrinho aqui na nossa rua. E, a gente já tem uma certa penetração, trabalho com Valor Entrevista há 7 anos, já tem mais de 930 vídeos, um networking, graças a Deus, muito bom. Eu não consegui ninguém que viesse recolher esse cachorrinho para fazer um trabalho. E acabei pedindo ajuda para um amigo nosso em comum, uma pessoa que é aqui moradora do bairro também, que é o Ednei. O Ednei veio, recolheu esse cachorrinho e hoje está cuidando desse cachorrinho.
para você ver a dificuldade. Eu fiquei refletindo sobre isso, e era uma coisa que eu ia conversar depois com outros que estão mais próximos aí do poder público não tem atendimento, cara. Fazem 3 anos que eu levei ao conhecimento do secretário de Educação do município de Gaspar para apresentar um projeto e implantar um projeto em Gaspar chamado Sanitarista Júnior, da SIDASC, onde a SIDASC fornece todo o material necessário. O que precisa é o município enviar um ofício a presidente, o prefeito enviar um ofício a presidente da SIDASC, fazer parte desse projeto, escolher as escolas. Eu sugiro sempre as do interior ou as menores para começar. Por exemplo, Aninha Lira e Rodolfo Guinter, Alto Gasparim, Gaspar Alto, onde eu já fiz. E eu já tinha esse projeto lá atrás como secretário de Cultura, 27 anos atrás. A Sandra Buchmann era minha parceira. O Onivaldo Oksuki, que hoje é professor aposentado, os dois estão aposentados, eram meus parceiros. Fora o Olho Grande, fora a Carolina e fora o Macuco Augusto Chirano. Dito isso, até hoje eu estou esperando uma resposta. Mas eu fui lá como médico veterinário do núcleo, levei a veterinária da SIDASC junto, trouxe o material, expliquei, que não trata só do bem-estar animal, trata da saúde animal, humana e ambiental. Certo? Então daria para colocar tudo isso e depois nós do núcleo daríamos o apoio nas palestras, porque é dessa maneira que você vai conseguir buscar a consciência de novo nas crianças. É lá nas crianças, e as crianças têm que ser de 9 até 10 anos, que elas estão interessadas em aprender. Não pode ser grande, tem que ser de 9 a 10 anos. Um programa no estilo do ProERD, né? Mais ou menos isso. Não abandonar, porque não... E a presidente foi bem claro, a SIDASC, claro, ela não faz PETs, mas não impede que são módulos nesse material. Então, o último módulo pode ser PETs. E outra coisa, no cadastro que a SIDASC existe, tem hoje uma maneira de você botar lá a quantidade de animais, as espécies de animais, tudo certinho. E além disso, os agentes comunitários de saúde seriam outros parceiros, porque eles vão nas casas. Claro, então... É só eles contar. Se eu tenho quantos gatos? Eu tenho 5 gatos. Cachorro, nenhum. Passarinho? Tem um. Só, ela tem lá essa coluna. Então está tudo na mão. É só otimizar o trabalho. Mas, volto a dizer, não pode só passar a mão no cachorrinho e achar bonitinho. E outra coisa, ter ou adotar um filhote hoje ou comprar um filhote hoje é uma responsabilidade, que nesse projeto ia se explicar. Imagina. Porque cresce, que é um compromisso. A pessoa que quer passear não consegue. Explicado? Respondido? Respondido. Aproveitar, eu falei, citei o ProERD, mandar um abraço pro Boninho, né, Boninho? Abraço aí, parabéns. O Boninho também Boninho já está... quase se aposentando, né? O Boninho deu aula pro meu filho mais velho. Tu vê, ó. É? Tá quase se aposentando e pelo que eu ouvi dizer aí, você é pré-candidato, né, Boninho? Boninho vai sair candidato aí, cara. Que legal aí, ó. Vai sair candidato aí. Eu falei pra ele brincando, né, Boninho? Eu vou brincar aqui, pelo amor de Deus, é brincadeira. Se o meu filho usar droga, a culpa é tua, hein, Boninho? Que tu não fez o ProERD direito. Não, ele fez. Boninho, abraço pra ele, pra todo mundo da família. Vamos pro terceiro bloco, que o papo tá bom. Ainda tem saúde, tem educação, tem o legado de prefeito, terrenos da ponte. Pessoal, tá gostando do papo? No final, que é esse terceiro bloco agora, além dessa pauta aqui, tem a revelação. Então, você não pode sair, porque isso daqui é muito importante, que o Adilson vai colocar à disposição aqui, exclusivamente para os seguidores do Valor Entrevista. Então, para você que está aí do outro lado, não sai daí, a gente já volta com o Adilson Schmidt aqui no estúdio do Valor Entrevista. Voltando para o terceiro e último bloco desse papo, que eu tenho certeza que para a gente que trabalha aqui com o Valor Entrevista está sendo inesquecível. A gente tem a honra aqui de receber o Adilson Schmidt, assim como tivemos a honra de receber diversos políticos da nossa região. Mas o papo de hoje ele é especial porque é um ano eleitoral. Vocês terão agora a oportunidade de conhecer algumas situações delicadas, que são questionamentos que eu vou fazer para o Adilson a partir de agora. Por exemplo, Adilson, a gente vai deixar isso em aberto, você vai responder depois, mas se hoje você fosse prefeito da cidade de Gaspar, o que você faria de melhor pela saúde e pela educação? Bom, a primeira coisa que eu faria nela e os internautas é ampliar os horários de 4 postos de saúde. O do Santa Terezinha, pegar toda a região sul do município, o do centro, o do Bela Vista e o da margem esquerda, para pegar o margem esquerda e Lagoa, e Arraial do Ouro. O Belchó sempre acaba se encaminhando para Blumenau e lá não é tanta reclamação, mas esses bairros aqui que você tem, com certeza. Aí pode dizer, mas hoje já está assim, mas tem que ampliar mesmo. Não é fechar às 16h30, é ampliar até às 10 da noite,
de segunda a sexta. E mão de obra para isso? É só contratar mais uma equipe. E o posto do centro, abrir sábado das 7 às 13 horas. Aí muitos podem dizer, mas se hoje tem 4 milhões para repassar por mês para o hospital, que está sob intervenção, desde 2010, então vamos para 10 anos de intervenção, se você hoje investir um pouco nos postos de saúde, contratando mais essas equipes, aí vamos dizer, mas tem o índice da folha. Então veja onde pode ser cortada a terceirização, aonde pode ser tirada gratificação, para que o índice da folha seja baixado. Porque não é possível hoje, porque só lembrando, na minha época, é um assunto delicado, mas é um assunto que eu tenho que citar, e até pensei que tu fosse perguntar. Na minha época fecharam o hospital, mas não foi o prefeito. Foi tu que fechou? Eu não. Quem fechou foi o... Mas eu ouço isso aí na cidade. Sim, mas é uma mentira que contaram, recontaram, e o pessoal até hoje fala. Quem fechou o hospital de Gaspar em 19 de março de 2007 foi o Conselho de Administração. O hospital é filantrópico. Os donos do hospital são os sócios filantrópicos. O município não é dono daquela casa de saúde. Ele está sob intervenção desde 2014. Há 10 anos estão colocando dinheiro público, dinheiro do contribuinte, não tem transparência e não tem cobrança de resultado. Então, se invista onde? Nos postos de saúde, até que uma outra solução seja encontrada. Sim, eu pensei que foi você que fechou. Claro que não, mas eu paguei o preço caro na época, por quê? Até hoje falam que foi tu. Mas eu não fui, porque eu tenho a minha consciência tranquila, e essa é a verdade dos fatos. Então a gente está com exclusividade aqui, esclarecendo isso, porque até hoje eu penso que, pelo menos o que a gente conversa na rua, né, Adilson? Porque é diferente, não é diferente o Adilson está na rua, eu também estou enquanto profissional da área da comunicação. Tanto é verdade, Alan. E eu ouço isso aí. Quem investiu ali foi a Bung, na casa de 8 milhões, e o governo do Estado. Havia uma comissão organizada pela SIC, capitaneada pela SIG, na pessoa do Samir Borraten e pelo Herculano Domingues, que fazia parte. Tá, então saúde ok, e educação? Educação, hoje a maior reclamação hoje é bem clara. As mães têm que trabalhar, e trabalhar no período integral. Então tem que ter creche período integral. Como se faz isso? Na nossa época tinha. Então não é possível que hoje pegar a vaga, que era integral, e fatiar metade para cada expediente. A mãe só pode trabalhar no meio expediente, velho. Então isso precisa achar uma solução. Volto a dizer, como é que fizeram a reforma lá no CDI Francisco Mastella e passou a ser integral? Como é que agora que abriram vagas agora na Dorvalho Facchini, período integral? Como é que vão inaugurar a Nelson Alexandre Bornaus lá no bairro mais esquerdo e vai ser período integral, 360 vagas? Então tem solução. Então se reveja os contratos de terceirização, porque hoje a merenda, tanto para CDIs quanto para escolas, é terceirizado. Será que tem o valor correto? Será que é preciso tudo isso? Então tem que se questionar. Dinheiro público tem que ser bem investido, tem que ser prestado conta e tem que haver transparência. Gestão. Que gestão? Tá, vamos dar sequência aqui então. Saúde e educação ele já respondeu. Só lembrando para você que está chegando no vídeo agora, a gente está conversando só com para lembrar, né? 3 CDIs na nossa gestão e 2 postos de saúde. Com uma arrecadação de 5 milhões de mês, 60 anos. Não 500 como é agora. Entendi. Então, lembrando, saúde? 2 postos de saúde, Santa Terezinha e o Porto Real, lá, mais à esquerda. E CDIs? CDIs, um no Ivan Duarte, lá no bairro Santa Terezinha. São 3. Sônia Gioconda, no bairro Bela Vista, na Marinha. E a Natália dos Santos, no bairro Lagoa. Tá, ótimo. Então tá esclarecido isso aí. E você deve estar se perguntando, tá, mas o Adilson ele é candidato a prefeito, ele é candidato a vereador, ele não é candidato? O que o Adilson está fazendo aí com relação à política? Depois ele vai responder esse questionamento aqui do Valor Entrevista. Agora a gente deve seguir aqui. A gente não tem pauta, tá, pessoal? A gente só tem aqui um rascunho e eu vou tirando as perguntas da cabeça, que é justamente para não dar o subsídio do isso daí eu já tenho pronto para responder. Então a gente vai já no apuro aqui, né, Dilson? Tá bom. É bate pronto? É para apertar mesmo. É para você que está nos acompanhando saber que o cara entende mesmo ou não. Tem esse negócio aqui de terrenos da ponte. O que é isso? Em 2005, 2006, nós resolvemos então dar sequência a um projeto chamado Nova Ponte de Gaspar. Dia 19 de junho de 2005, a ponte Ercílio Day completou 55 anos. E nós resolvemos então fazer um projeto para que isso fosse levado a público e chamasse a atenção de todo o Vale do Itajaí, todo o Estado, das lideranças políticas até a nível federal. E assim foi feito, e numa iniciativa a gente lançou esse abaixo-assinado, conseguimos mais de 30 mil assinaturas, mas tínhamos que ter algo a mais. Então foram comprados os terrenos na margem direita, onde hoje a ponte do Vale está instalada, de 3 proprietários. O seu Silvio Chinão, a família do seu
Mário Biguá, e do seu Marcos Spengler. E depois, no ano seguinte, nós compramos do seu Ademar Michel e dona Norma Betia Michel, também para ter acesso. Então, até lá com a 470, para que nada lá fosse construído, que no futuro a ponte pudesse ser ali construída sem nenhum impedimento ou nova desapropriação. Foi uma compra amigável, com certeza, dentro do decreto de desapropriação. Os terrenos foram pagos, foram escriturados, isso é importante, pagos, escriturados, e nada deveria. Além disso, a comunidade se organizou, os empresários, através das entidades, fizeram a sondagem e a batimetria, e nós conseguimos trazer os técnicos na época do DENIT para um sobrevoo em Gaspar, e realmente eles confirmaram que o melhor lugar da ponte era ali. Então isso antecedeu as compras. É onde o local, onde o rio é mais estreito, e é onde mais se aproximam as rodovias, ou seja, Jorge Lacerda e a BR-470. Entendi. Então tem essa também. Também. E foi um marco importante, porque hoje a ponte existe, sim, o prefeito que sucedeu fez, o que sucedeu ele entregou o que faltava, mas o importante é o seguinte, que a história mostra o seguinte: a cidade de Gaspar tem uma ponte chamada Ponte do Vale, prefeito Dorval Rodolfo Pamplona. Perfeito. Pessoal, agora a gente vai para a reta final da nossa entrevista exclusiva com Adilson Schmidt, veterinário muito conhecido na nossa cidade, ex-prefeito, ex-secretário. Foi secretário do quê, Adilson? De Agricultura. De Agricultura do município de Gaspar. Que ano? 97, 2000, do seu Nadinho. Olha aí, o seu Nadinho. Então, agora eu quero te fazer 3 questionamentos. Sim. Você está afastado da política há 12 anos. Por que você está de volta? Bom, esse período foi para analisar muito, pensar muito, e o retorno à política, porque eu acho que eu tenho algo a contribuir ainda para a cidade, ou muito a contribuir para com a cidade. Então, como eu falei, eu tenho meus filhos, minha nora, meus netos, e quero deixar algo a mais para eles. Mas a cidade, eu tenho andado muito por aí, fazendo atendimento, visitando, e tenho sentido que precisa ter, sim, essa volta, mas com alguns objetivos. E, claro que a cidade, ela precisa ter pessoas bem intencionadas, pessoas do bem, que querem trazer para a cidade novidade, que querem ver a cidade bem administrada, mas, acima de tudo, respeitada, com transparência, e claro que tem que ser as 5 letrinhas: limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sem isso, não tem governo, seja municipal, não seja governo estadual, muito menos federal. Se hoje arrecada 500 milhões, tem que ser dito aonde está sendo aplicado, como está sendo aplicado e qual o resultado disso. Aí uma outra pergunta que é do nosso internauta. Você vem para o legislativo ou para o executivo do município? A decisão está tomada, me filiei ao partido e serei candidato a vereador legislativo. Hoje eu estou pré-candidato, né, que é a palavra certa, o comentário certo é pré-candidato a vereador pelo PL em Gaspar. Pelo PL, que é de Rodrigo Altoff. Exatamente, o presidente é Bernardo Spengler Filho. E hoje o governador Jorginho Melo é o governador do nosso estado de Santa Catarina. Por que você resolveu ir para o PL e não para um outro partido? Eu analisei todas as siglas que me convidaram, que eu conversei, sentei, mas eu vejo que hoje a maneira do PL, o estilo do PL hoje tem a ver com o estilo do Adilson Schmidt. Muitos podem me identificar como alguma coisa forte, Gaspar, uma liderança forte, mas o PL me deu condições de disputar uma eleição como pré-candidato hoje a vereador. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é muito importante a gente já deixar isso bem claro, porque caso você seja escolhido pelo povo e assuma a cadeira no Legislativo no ano de 2025, em janeiro, você vai seguir o seu mandato de vereador ou você vai assumir um pedido a uma secretaria? O projeto é Adilson Schmidt batalhar como pré-candidato e buscar uma eleição lá em 6 de outubro. A campanha só inicia mesmo lá em 20 de agosto. Primeiro passa pelas convenções de 20 de julho a 5 de agosto, depois o período de inscrição, entrega de documentação junto ao cartório eleitoral. Mas em sendo escolhido, um dos 13, em tendo esse objetivo atingido, alcançado, é para cumprir um mandato de 4 anos como vereador pela cidade de Gaspar, realizando um trabalho, sim, de fiscalizar os atos do prefeito, do executivo, legislar e representar a comunidade nos seus anseios. Isso são as 3 obrigações. Quando fala que fiscalizar não é bem, é fiscalizar os atos do executivo. Aí inclui prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores, enfim, todos que têm cargo de comunidade e também a gestão como um todo. A gente tem 7 anos de trabalho no Valor Entrevista, a gente já entrevistou diversos pré-candidatos e candidatos e pessoas eleitas. A pergunta que eu vou te fazer agora é muito importante, até para deixar isso registrado aqui no vídeo.
Você vai fiscalizar o seu prefeito caso você seja vitorioso e a base do seu governo também? Com certeza. Quem conhece o Adilson Schmidt está esperando isso. Quem vier a conferir o voto hoje como pré-candidato, ele que deseja isso, que realmente se faça o trabalho como manda o figurino. As obrigações do vereador, eu volto a dizer, fiscalizar os atos do Executivo, é legislar, ou seja, aprovar as leis que sejam boas para Gaspar, apresentar as leis que são boas para Gaspar e representar a comunidade dos seus anseios, ouvir a comunidade. O vereador tem essas três atribuições e não posso fugir disso. O vereador não faz obras, ele pode sim intermediar o pedido e reivindicar ações sendo levadas. Agora, independente se o prefeito vier a ser do meu partido ou não, agora, se vier a ser do meu partido, ele sabe que vai ter o Adilson lá como vereador. Nós não vamos para lá passar o pano em ninguém. E quem me conhece sabe a minha postura até hoje. Quando eu dei a palavra, está dada. Se eu estou dando a palavra que eu serei candidato ou pré-candidato hoje a vereador, como vereador eleito, permanecer no mandato, e vou fiscalizar o prefeito, até se for do meu partido, isso que fique documentado, e isso vai ser a pauta a partir, se eleito for, se escolhido for, como vereador de Gaspar, de 1º de janeiro de 25 até 31 de janeiro de 2029. É por isso que eu gosto de trabalhar com Valor Entrevista, porque fica tudo registrado para vocês que estão nos acompanhando. Então está aqui o compromisso do Adilson Schmidt em fiscalizar o seu próprio governo, caso seja eleito. Com certeza, Alan, eu não ia voltar depois de 12 anos, não que eu estava acomodado. Eu participei de outras campanhas ajudando, mas nunca mais ter sido candidato. A última foi em 2012. E não vou emprestar meu nome, nem o meu legado, porque assim, ó, eu ainda tenho alguns anos em Gaspar, eu estou com 57 anos, completarei em junho. Tenho muito amor por Gaspar, mas amor mesmo. Defendo essa cidade, sou bairrista. Quando vou a Florianópolis, falo sempre com entusiasmo sobre Gaspar. Falo que Gaspar está completando 90 anos. É uma pequena cidade assim em idade, ela está engatinhando, não pequena em tamanho, pequena em idade. Mas um fato tem que ser deixado claro, se tu puder deixar na tua gravação aqui. Poucos sabem que o prefeito da época, em 1934, era Jacob Alexandre Schmidt. Era o meu tio-avô, prefeito de Blumenau. E ele foi tirado do poder, tirado do seu cargo, quando Gaspar, Indaial e Timbó foram emancipados. Isso era um acordo que existia entre o coronel Aristino Ramos, Getúlio Vargas e o prefeito primeiro de Gaspar, Leopoldo Tirão. E o nosso tio-avô, ele não sabia de tudo isso, porque ele nasceu em Gaspar, Gaspar era distrito, ele foi radicar em Blumenau, porque era empresário, e depois esse desgosto que ele teve, esse dissabor que ele teve, ele se mudou para Camboriú, à época, nem na Balneário, e o primeiro hotel que lá existiu em Balneário Camboriú, o Hotel Miramar, foi ele que instalou lá. Então essa é uma parte que o sangue, a veia política vem de Jacob Alexandre Schmidt, prefeito de Blumenau, mas um gasparense. Tá explicado então. Pessoal, o nosso vídeo foi um vídeo que vai ficar aí para a história do nosso trabalho aqui com o Valor Entrevista. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer mais uma vez a história do Adilson Schmidt. E para o ano de 2025 com novidades, caso o povo o escolha como pré-candidato hoje. Pré-candidato hoje vereador. A vereador no município de Gaspar. Eu preciso te fazer uma última pergunta, que vai no sentido das mídias e da imprensa local. Qual é o nosso papel? Você sendo ex-prefeito, ex-secretário, hoje um profissional liberal que conhece muito bem a nossa cidade, qual é o papel da gente enquanto imprensa nesse pleito eleitoral de 2024? Bom, em primeiro lugar, eu acho que vocês têm toda a liberdade de divulgar os atos, claro, conforme rege a legislação, mas o mais importante, bem informar a população para que ela faça a análise dos nomes que estão se colocando à disposição, seja para o Executivo, seja para o Legislativo, que analise bem claro as propostas, porque, como eu falei, o vereador não faz obra, então o vereador vai ter bandeiras, vai ter propostas e bandeiras, isso tem que ficar claro. E ao Executivo, os que estão disputando o Executivo, eles têm que dizer como, quando e de onde virá o recurso. Porque não adianta dizer que vão fazer mais uma ponte. O recurso eu vou buscar no nível federal, beleza. Eu vou fazer um financiamento. Então, só para saber que hoje a dívida do município contratada até o momento é na casa de 160 milhões, que deverá ser paga até 2035. Então, 2035 é o próximo mandatário,
e o próximo. Então são 2 mandatos para pagar a dívida já contratada. Esse ano irão pegar mais 40 milhões de financiamento, então vai chegar na casa de 200. Então estejam cientes, porque não é maravilha hoje administrar a cidade de Gaspar. A prestação mensal hoje, o valor mensal hoje, está na casa de 5 milhões, que já é retido do FPM e do ICMS. Então eu não quero alardear nem desanimar, eu quero ser claro nas colocações. E eu não estou aqui inventando, esses números são públicos, estão lá no portal Transparência, que todos deveriam estar assim, imbuídos de procurar, e quem for fazer as visitas que leve esses dados e falem o porquê dos 4 milhões para o hospital mês, por que se gasta X mil reais na alimentação das crianças e eles não podem repetir o prato porque estão com fome. As crianças têm fome, crianças têm desenvolvimento. Então tem que pensar em tudo isso. Agora, como fazer, de que forma fazer, isso compete aos candidatos, às suas equipes de marketing, às suas equipes de estratégia, e a vocês da mídia tem que ter essa preocupação de estar bem informando. Acho que abrindo espaço dentro do que eu falo sempre, a legislação, com as entrevistas, perguntas sempre pautadas, e o mais importante, que se guarde depois esse material para que realmente, como você falou, vá cobrar ali adiante do eleito. Ah, você disse que ia pintar de amarelo, você disse que ia pintar de azul, e agora pintou tudo de amarelo. E cadê o azul? Sim. Então tem que ter um cuidado. Eu já fiz parte e já disputei 4 eleições. A primeira, não sabia nem como fazer. A segunda, vitorioso. A terceira, em função do desgaste, não ganhei a reeleição. Disputei mais uma vez para fazer um teste e vi que a população queria um outro projeto. Eu respeitei e me recolhi. Agora estou voltando como vereador para colocar, como pré-candidato a vereador, para colocar o nome à disposição. É isso, Adilson. Obrigado. Sucesso para ti. Mais uma vez foi esclarecedor o nosso vídeo. O Adilson entende muito dessa questão da administração pública. E para você que está aí nos acompanhando, obrigado por ter ficado até agora. A gente vai ter um trabalho árduo do ano de 2024, afinal de contas, eu acredito que vai ter quase ou mais que 100 pré-candidatos. Deve dar 120 de pré-candidatos a vereadores. Né? Na nossa cidade. E aproveitando o ganchinho aqui, sempre vou esclarecer. A legislação mudou eleitoral, cada partido pode lançar 14 candidaturas. 5 mulheres e 9 homens. Só que para lançar os 9 homens, você é obrigatório ter as 5 mulheres. Se você tiver 3, só pode lançar 6 homens. Se você tiver 4, 8 homens. Então, fique atento. E vocês que ainda não estão filiados e desejam participar, o prazo limite para se inscrever é 6 de abril. Então, exato. É o que eu posso dizer. Todo mundo que tiver inscrito a um partido pode e tem o direito de disputar, sendo maior de 18 anos e brasileiro, né, pode disputar. E muito importante para você que não é de Gaspar, chegou agora, já tem residência fixa aqui, já está com o CEP, está tudo certinho, transfira o seu voto e venha participar do pleito eleitoral municipal, que é muito importante. A vida acontece no município. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço para você, tchau.